Deu tempo, já encontrou 1 Samuel capítulo 16? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de morrer. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos ou jovens? Será que se acabou os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo esse é quem eu escolhi. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, porque cremos que o Senhor está nesse lugar. O Senhor está presente em nosso meio, assim como tem se feito presente a cada momento que nos reunimos para te adorar. E pedimos, Senhor, para que o Senhor nos visite com a sua palavra. Trata conosco, Senhor. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, que possamos ser renovados por ti, consolados por ti, tratados por ti, vivificados por ti, renovados por ti, porque a tua presença é o que desejamos, a tua palavra é o nosso alimento e precisamos te conhecer mais. Fortalece-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ministrar em 1 Samuel 16, mas eu também vou falar de 1 Samuel capítulo de número 15. E vou falar sobre a escolha do homem e a escolha de Deus. Porque esses dois textos falam de duas pessoas em particular, as quais foram ungidas por Deus. 1 Samuel 15 foi Saul, que tinha sido ungido, o texto fala sobre ele. E 1 Samuel 16 fala sobre Davi, o texto que
a rejeição de Saul diante de Deus e a aceitação de Davi diante de Deus. A primeira coisa é que no capítulo 15, você lê do verso 1 ao verso 3, eu vou pedir para o Ricardo colocar aqui, para fazer a leitura. Diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Irmãos, Deus tinha escolhido a Saul e Deus não deixou de falar com Saul. Apesar de, nos capítulos anteriores, você ler que ele desobedeceu a uma ordem do Senhor e Deus já tinha falado com ele, por causa disso o seu reino não vai ser permanente. Nessa passagem, Deus usa o profeta Samuel para falar ao rei. Deus fala conosco. Amém. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus dirige a sua palavra para falar conosco. E a primeira coisa que ele diz é, lembrando o que o Senhor fez em favor de Saul. No verso 1 diz: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Porque Deus constantemente nos lembra aquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos constantemente lembrar de onde Deus nos tirou, daquilo que Deus operou em nossas vidas. Quando nós esquecemos aquilo que o Senhor tem realizado em nós, aquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas, é um passo para nos perdermos, para acharmos que somos fortes, para acharmos que podemos, para virarmos pessoas orgulhosas. O Senhor, Ele recorda ao rei e fala: você não lembra? Fui eu que te ungi rei sobre o povo. Aquilo que nós fazemos não é porque nós somos capazes ou bons, é porque Deus nos colocou para fazer. Aquilo que nós realizamos na nossa vida, no nosso trabalho, no ministério, não é porque nós fomos agraciados ou favorecidos por homens, é porque o Senhor nos colocou, é porque o Senhor nos direcionou, é porque o Senhor nos posicionou. Amém. Lembrarmos sempre de porque estamos aqui, é porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Se executamos algo na obra do Senhor, é porque é o Senhor que permitiu isso. É a bondade e a fidelidade do Senhor. E você vê que ele lembra a Saul que ele era o líder do povo. E aí o Senhor fala: eu me recordei do que fez Amaleque. A história está em Êxodo, quando o povo pediu passagem, se não me engano é Êxodo, pode ser um pouco mais para frente, mas o povo de Israel pediu passagem e o povo de Amaleque não deu passagem, antes ele resistiu ao povo. E o Senhor, ele usa uma linguagem para falar assim: eu agora vou trazer uma ação daqueles que só trouxeram males ao meu povo. Pode colocar aí que foi uns 300, 400 anos antes que aconteceu. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Como nós louvamos, Deus é amoroso, tem o ousado amor de Deus. Mas chega uma hora que Deus fala: agora encerrou. E para Amaleque, Deus falou: agora encerrou. Não houve mudança, não houve transformação, não houve, então eu vou vir com justiça. E Deus fala: extermina tudo, vai destruir tudo que há naquela cidade, tudo, todas as coisas.
arrancado. Porque aquilo que é ruim, aquilo que traz mal, aquilo que faz mal, você não pode eliminar pela metade ou deixar um pouco. Você tem que eliminar tudo. Diz que uma laranja boa, se você colocar ela num monte de laranjas ruins, podres, apodrecidas, ela não vai trazer saúde para as outras laranjas, ela vai se contaminar. Você tem que tirar aquilo que é ruim. Tem que tirar aquilo que é ruim. E o Senhor falou: eu vou trazer juízo sobre aquele lugar, e eu vou usar a sua vida. Deus está falando: eu vou usar você. Saul, ele podia se ver assim: o Senhor está usando a minha vida. Eu vou ser instrumento do Senhor para a ação de Deus. Mas aí você lê, diz assim que Saul convocou o povo, verso 4 do capítulo 15. Os contou tem lá em, tinha 210 mil homens, 200 de pé e 10 de Judá. Quando ele chega à cidade, ele pôs uma emboscada, verso 5, verso 6 ele diz para os queneus para se retirar do meio daquele lugar, para que eles não fossem destruídos, porque os queneus eram um povo que ajudou o povo de Israel durante a passagem do Egito. Eles eram descendentes de Jetro, foram eles que orientaram o povo no deserto. E aí Saul, verso 7, diz que ele feriu aos amalequitas, desde Ávila até sul, que está de fronte do Egito. E aí verso 8 e verso 9 são importantes. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Deus falou no verso 3, para destruir totalmente a tudo que tiver. No verso 8 ele diz, e tomou vivo a Agag. E no verso 9 diz, e Saul e o povo perdoaram Agag, que era o rei, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Saul, ele executou parte da palavra do Senhor. Deus falou, destrói totalmente, acaba com tudo. Mas aí ele olhou e falou, não, mas tem uma coisa tão boa, tem um reizinho tão bom, tem umas ovelhas tão boas, tem uns bois tão bons, eles são de qualidade, dá pra gente utilizar, dá pra gente fazer um churrasco, dá pra gente fazer isso, aquilo, vamos guardar o melhor. Diz o texto aqui que aquilo que eles acharam de melhor, que melhor havia. Melhor para quem? Melhor para eles, porque para Deus era para destruir tudo. Tem hora que nós olhamos as coisas e falamos, não vou destruir isso aqui, eu não vou parar de usar o bendito TikTok, porque tem coisa boa, tem gente de Deus que fala lá, mas daquilo lá tem coisa ruim que está contaminando, e Deus fala, destrói tudo, larga. E a pessoa se apega às pequenas coisas. Ele não obedeceu toda a palavra do Senhor. Um dos perigos que nós corremos, que eu corro, você corre, é de nós não atentarmos para obedecer tudo que o Senhor fala. Você lê na Bíblia que Ezequias, ele recebe uma palavra do profeta Isaías que diz, põe em ordem a tua casa, porque amanhã morrerás e não viverás. E ele ora ao Senhor e o Senhor fala, eu te dou mais 15 anos de vida. Mas a palavra do pôr em ordem a casa ainda estava, e ele não conseguiu pôr em ordem a casa. E o filho dele que assumiu foi terrível. Tem hora que Deus pede as coisas, ele fala, mata na carne, para de ouvir isso, para de falar isso, e a gente tenta relutar, e tenta guardar um pedaço do velho homem, um pedaço dos velhos hábitos, e o Senhor fala, tira tudo fora, eu tenho algo novo por fazer, nada que tem aí presta ou se aproveita, é tudo para ser destruído. Mas Saul, ele olhou para o povo e falou, não, mas a perda vai ser muito grande. Falar mesmo, a perda financeira vai ser muito grande.
bois, as ovelhas, era recurso financeiro. Vai ser muito grande, se eu jogar isso fora, eu estou perdendo muito dinheiro, ou eu vou perder muito tempo. Mas Deus falou, isso aí não serve para você. Esse povo aí não serve para você. Essa aliança não serve para você, para se comprometer. Mas Saul, ele estava disposto a negociar. Diz o texto que eles perdoaram. Tem gente que perdoa o que Deus não perdoa. Já parou para pensar nisso? Tem gente que fala, não, a gente tem que perdoar, a gente tem que perdoar. E temos mesmo, perdoa, perdoa, perdoa. Jesus disse para perdoar com vontade mesmo. Mas uma coisa é perdoar, outra coisa é tolerar. Uma coisa é perdoar, outra coisa é para trazer junto. Não, eu perdoei a pessoa, então eu vou ficar com ela perto. Porque aí eu vou evangelizando ela. Ela foi uma treva para mim, mas eu creio nas minhas forças que eu vou vencer. Deus não falou para perdoar. Deus falou, esse povo aí é só mal. É um povo só mal. Precisa ser retirado. Não pode guardar nada, não pode ficar nada. E Saul, ele obedeceu parte da palavra do Senhor. E aí você lê o texto, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor. E madrugando Samuel para encontrar a Saul pela manhã, anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Irmão, Deus ficou descontente com aquilo que Saul fez. Às vezes a pessoa ela acha que uma meia obediência contenta a Deus. A pessoa acredita assim, não, eu feri um monte de gente, mas eu fiz a obra do Senhor. Então, está aceito, está desculpado, está perdoado, está justificado, porque o importante é Deus. Mas está certo, o importante é o Senhor. Mas ela precisa tomar cuidado para executar exatamente aquilo que o Senhor falou. O Senhor, ele usa uma linguagem falando, eu me arrependo. Deus sentiu pesar de uma mudança de rota. Ele fala, preciso mudar isso. Eu me arrependo de ter permitido. Por quê? Porque ele não fez aquilo que eu disse. Ele não executou a minha palavra. Irmãos, nós temos que valorizar a palavra do Senhor. Amém. E atentar para ela, observar a palavra, amar a palavra e seguir a palavra. E não seguir, com todo respeito, os coaches, os influencers, que usam palavras de efeito, mas que não estão galgados, firmados na palavra do Senhor. Às vezes a pessoa ela pensa que seguindo pessoas influentes, ela será influente, ela será relevante. Na vida é relevante quem segue a Deus. Amém. Quem serve a Deus. Saul viveu o que tinha vivido, era rei, tinha conquistado, porque Deus era com ele. E enquanto ele obedeceu ao Senhor, o Senhor ia abençoando ele. Amém. A Bíblia diz que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ah, mas está escrito lá em 1 Samuel 10, o Espírito do Senhor se apossou de Saul e ele profetizava. Então não é porque a pessoa ela fala em línguas, porque ela profetiza, que isso vai fazer ela ser tão espiritual, ponto de nunca errar, ponto de nunca falhar. Saul ele viveu experiências espirituais, mas ele estava esquecendo de uma coisa, que não era o cargo dele ser rei, não era ele ser usado por Deus, era ele confiar em Deus. Amém. Era ele obedecer a palavra de Deus. Amém. O que faz o cristão triunfar, vencer, permanecer
Jesus, João 6. Eles falaram para Jesus, dura esse discurso, quem pode suportar? Aí eles acharam que Jesus ia falar, não, então, deixa eu aliviar. Não precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Não precisa, não. A gente negociando, Jesus não mudou. E aí os discípulos começaram a ir embora. Aí Jesus virou para os apóstolos e falou, vocês também querem ir embora? Porque, irmãos, não tem como você viver com Deus sem obedecê-lo. Sem seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor. Amém. Eu não estou falando que é difícil obedecer a Deus, não é um sacrifício obedecer. É prazeroso obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus é prazeroso. Não exclui sofrimento, mas inclui prazer, alegria no espírito, transformação de vida, restauração, um amanhã melhor. Saul, ele achou que ia desobedecer a Deus ou obedecer em parte, e que ele estaria livre, porque afinal ele já tinha errado uma vez e Deus não tirou ele do cargo, Deus perdoou, então posso errar de novo, não tem problema. E aí diz no texto, verso 13, capítulo 15: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul saiu lhe dizendo, bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. O cara fingiu. Pensou, você pede para a pessoa, olha, pega um copo de água, coloca ali. Aí ela não coloca ali, ela coloca no chão. Ela chega para mim, não, abençoado, fiz o que você me disse. Eu falei para colocar um copo ali. É a pessoa que ela não sente na alma tristeza por errar. Ela tenta disfarçar, fingir que está tudo bem, fingir que errou e está tudo bem, fingir que pecou e está tudo bem. Saul desobedeceu a Deus e ele estava fingindo como se nada tivesse acontecido, falando assim, não, eu cumpri, Deus falou para matar, eu cumpri. E aí vem uma coisa, então disse Samuel, que balido pôde de ovelha é esse nos meus ouvidos, e um mugido de vaca que ouço. Irmão, o pecado faz barulho. E quem é de oração ouve o barulho do pecado. Pessoas estão sendo enganadas porque faltam clamar a Deus. A gente lê no texto que Samuel clamou, no verso 11, no verso 12 diz que ele passou a madrugada orando, e quando ele chega lá ele percebe, ele falou, isso aí é barulho de pecado. Estou ouvindo aqui o barulho do pecado. Pessoas de oração têm discernimento espiritual. Amém. Tem discernimento para ver o que é certo e o que é errado. Tem discernimento para ver os laços do diabo, para ver as armadilhas que estão sendo feitas, aquilo que está sendo orquestrado para destruir. Pedro, quando estava com Jesus lá na ceia, Jesus falou, vou me entregar, vou ter que morrer. Pedro, não, eu estou contigo até a morte. Aí Jesus falou, olha, você vai me negar. Não, estou contigo, Senhor. E aí Jesus fala uma coisa, o diabo te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se tornar crente, fortalece seus irmãos. Jesus era uma pessoa que tinha discernimento porque ele orava. E aí por ele orar, ele tinha discernimento para falar, isso aí é o diabo. O diabo está rondando. O diabo está cercando. Nós precisamos ter continuamente intimidade com Deus. Amém. Para saber se o pecado está rondando a nossa vida, se está rondando a vida dos irmãos. Ter discernimento espiritual. Samuel era um homem de Deus. Saul pensou que ia enganar o homem de Deus. Fingiu uma espiritualidade. Pessoal, quando você chega, às vezes você fala, pessoal, oh, glória a Deus, aleluia, e tal, e tal. Aí você olha assim, você começa a orar, aí a pessoa cai possessa. Você fala, isso aí. A pessoa não está tendo discernimento para ver. Samuel, ele falou, eu estou ouvindo que a palavra do Senhor não foi cumprida. E aí no verso 15, e disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente.
Saul, ele tenta justificar o erro pela sua espiritualidade. O que ele disse? Nós não matamos para adorar a Deus, para sacrificar a Deus. A pessoa oculta o pecado, uma vida de pecado, com uma justificativa de adoração a Deus. De adoração a Deus. Ele estava falando, não, a gente perdoou isso, a gente trouxe isso para adorar a Deus. É a mesma coisa que uma pessoa falar, eu roubei uma carteira para pegar o dinheiro para dar de oferta. Tá louco. Não, eu joguei na loteria porque se eu ganhar a gente compra o terreno da igreja. Sem discernimento espiritual, você fazer algo errado e justificar isso com uma espiritualidade. Não se pode fazer isso. Saul, ele perdeu o temor a Deus, ocultando no próprio Deus a própria perda do temor dele. Como diz na parábola dos talentos, que o moço que guardou o seu talento, ele chega para o Senhor e fala, olha, eu sabia que o Senhor era difícil, era ruim. O Senhor semeia, o Senhor quer receber daquilo que, onde não plantou, não semeou e tal. E eu escondi, guardei, está aqui o que é teu. Ele usou o próprio Senhor para justificar a sua negligência, no caso. Aqui Saul, ele estava falando, não, a gente poupou, sim, a gente perdoou, mas é porque a gente quer adorar a Deus, é porque a gente quer louvar a Deus. Não, a gente ouve música secular, sabe? Porque aí eu tenho uma inspiração para tocar na igreja. Isso eu já ouvi um cantor falando que eles se inspiram numa banda secular aí famosa. Fala, não, a gente pega essa inspiração do que eles fazem, de como eles agem. Então, é você pegar algo que não te pertence. Aquilo não era deles, eles não tinham aquele direito. E ainda fala, não, mas é para Deus. É para Deus, está tudo justificado. Eu vou fazer de qualquer jeito, mas é para Deus. Então, já ouvi, não, eu não fiz nada, não pratiquei, não ensaiei nada, mas é para o Senhor, então é o melhor, então ele aceita. Não. Aquela oferta Deus não ia aceitar. Porque aquilo não era para eles terem pego. Como diz no texto, era para ter destruído. E aí, verso 16, Samuel diz, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse, fala. Disse o Senhor, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre ele. Porque ele estava falando, não, o povo perdoou. E Deus estava falando, mas eu te coloquei diante do povo, da direção do povo. A responsabilidade era sua. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até os aniquilar. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele não percebeu, mas ele está falando que era mal aos olhos do Senhor. Com uma justificativa. E aí no verso 20 ele fala, disse Samuel a Saul, Saul a Samuel, antes eu dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe a Agag, rei dos Amaleque. E os amalequitas eu destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e das vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus falou, eu te coloquei o rei, você é o líder, né, para você ter direcionado o povo. Aí ele fala, não, mas é o povo que perdoou, eu obedeci. Mas o povo, ele não quis obedecer. E aí Samuel diz, tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Irmão, Deus tem prazer na obediência. Amém. Deus tem prazer na obediência dos seus filhos, do seu povo.
As pessoas falam, só vive o propósito quem suporta o processo. Não, só vive o propósito quem é obediente a Deus, quem segue em obediência a Deus. Samuel estava acordando Saul, falando: olha, Saul, entenda isso, o prazer de Deus não está em você cantar muito, em você pregar muito, em você chorar muito, em você gritar muito, em você orar muito, mas em você obedecer a Deus, em você seguir a direção de Deus, em você ouvir a palavra de Deus. O prazer que Deus tem no seu povo é que o povo se volte para Ele, siga o coração dele, siga a vontade dele. E Saul, ele não estava mais enxergando isso. E aí ele diz: eu pequei, no verso 24, porque eu tenho transpassado, porque eu temi ao povo. E ele tenta justificar-se diante de Deus e diante de Samuel, falando: não, mas a culpa é do povo, eu pequei, mas é o povo. É a pessoa que não assume a responsabilidade. E aí Samuel fala: Deus te rejeitou. Por fim, Deus rejeitou a Saul, porque ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Mas aí, no capítulo 16, as coisas mudam, porque Deus, ele vai escolher alguém que lhe agrada. O povo de Deus é um povo que agrada ao Senhor. Amém. Nós somos um povo que agrada ao Senhor. Amém. E a primeira coisa que o Senhor diz: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, verso 1 do capítulo 16, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel. Saul passou. Agora eu estou escolhendo algo novo. Enche o teu vaso de azeite e vem. Irmão, quando Deus escolhe algo novo, Deus derrama azeite. Aleluia. Deus derrama unção. Uma pessoa que Deus escolhe é uma pessoa cheia da unção de Deus. Amém. Uma pessoa que Deus separa é uma pessoa cheia do azeite de Deus, do perfume de Deus. Glória a Deus. Deus falou: eu estou escolhendo alguém segundo o meu coração. Pode ser em São Paulo, pode ser na Vila Rica, mas precisa de azeite, precisa de unção, precisa de capacitação, e eu vou derramar. Amém. E aí ele diz: e vem, que foi algo que o Kleber destacou quando ele pregou. Deus, ele não envia alguém para um lugar que ele não está. Quando Deus fala para alguém ir, é porque ele já está naquele lugar. Deus já estava com Davi antes mesmo de derramar a unção. Deus está com você. Você fala: mas ainda me falta unção, ainda me falta um poder, uma certa autoridade. Mas Deus já é com você. Deus já é na sua vida. Deus já está com você. Deus já está com você. Senhor, ele fala: eu já estou lá. Eu estou te enviando só para confirmar, mas eu já estou lá com o meu servo. O Senhor está conosco. Amém. O Senhor tem nos revestido de graça. O Senhor tem nos guardado, nos livrado. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ele disse: vem, eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A família de Jessé era grande, mas não era uma família tão conhecida nos redutos do povo. Isso quer dizer que Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolhe pessoas que não parecem ser. Como Gideão falou: eu sou menor, a casa do meu pai é menor, e eu sou o menor do menor do menor. O Senhor fala: mas eu te escolhi. Aleluia. Às vezes nós olhamos e falamos da nossa incapacidade realmente. Falando assim: Senhor, eu não mereço, eu não tenho essa capacidade, essa habilidade. Tem pessoas que têm
1000 vezes mais, mas Deus te escolheu. Amém. Mas Deus te escolheu, Deus te separou. Amém. Deus está falando, no meio daquela família improvável, no meio dos improváveis, eu chamei um. Amém. Eu já tenho um escolhido meu. Deus nos escolheu. A palavra diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O Senhor não só escolheu, mas deu um nome a cada um de nós. Amém. De filhos de Deus, de pessoas transformadas, Aleluia. de povo de Deus, Amém. de sacerdócio real, Amém. de nação santa, de povo escolhido para anunciar as coisas do reino de Deus. Deus nos escolheu, olha que privilégio. Você podia falar, mas tem tanta gente boa, tem tanto cantor bom, tem tanto empresário bom, tem tantas pessoas infinitamente capazes, morais, mas Deus escolheu você, Ele escolheu habitar em você, Ele separou a você, Ele derramou o Espírito Santo sobre você. Amém, meu Deus. Ser escolhido, Deus falou, eu vou escolher dali. E aí Samuel disse, como irei eu? Porque eu vim do Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma das bezerras das vacas em tuas mãos, diz, vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Tem duas coisas. A primeira é, não é todo mundo que precisa ficar sabendo o que Deus vai fazer na sua vida. Porque aqui é oculto. Deus não falou, Samuel, ele falando, como irei eu, Saul sabendo vai matar. Deus falou, Samuel, pega o seu celular, posta a foto no Instagram com um chifre derramando sobre Davi e fala, novo ungido de Israel. Deus não falou, abre a porta, chama a cidade inteira, faz um banquete enorme, celebrando um novo rei que está sendo levantado. É no oculto. Quem sabia da unção? Era só Samuel. Mas ninguém. Deus faz as coisas no oculto, irmão. Não fica postando na rede social, não. Faz no oculto. Não fica postando que está fazendo propósito na rede social, não. Faz no oculto. Não fica postando que está em jejum na rede social, não. Faz no oculto. Fica postando que está vivendo o melhor momento da sua vida. Fique em oculto. Fique em oculto. Deixa que Deus manifeste publicamente. Faz em oculto. Jesus, quando ele falou sobre oração, ele falou, faz em oculto. Fecha a porta. Deixa ninguém ouvir. Ninguém precisa ouvir. Ora teu pai que ele vê. Teu pai ele não é ouvir o que você vai falar, porque às vezes nós falamos o que não convém. Mas ele está vendo um coração quebrantado. Ele estava vendo um moço no pasto. Ninguém via. Ninguém via. A família não via. Mas Deus estava vendo. Deus vê aquilo que você faz em oculto. Aquilo que ninguém sabe. Aquilo que as pessoas sabem. A recompensa sua já foi. Porque a Bíblia diz que aquilo que é feito publicamente já tem o seu galardão. Que é o reconhecimento das pessoas. Fala, nossa, é de Deus e tal. Mas aquilo que você faz em oculto, que ninguém vê, o Senhor vê. E o Senhor que vê em oculto, Ele recompensa publicamente. O Senhor que Ele vê a oração em oculto, Ele mostra em poder publicamente. O Senhor que vê em oculto as lágrimas derramadas, Ele traz a resposta e o milagre publicamente. O Senhor, Ele fala, você vai lá, você não vai fazer alarido, não vai fazer festa, não vai fazer gritaria, não vai profetizar. Chegar lá, Deus te ungiu, Davi? Não, vai ser tudo em oculto, mas eu vou estar trabalhando. É no oculto, irmão, mas Deus está trabalhando. Você não vê, você não ouve, você não sente, não percebe, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua casa. Creia nisso. Enquanto você ora, você clama, Deus está trabalhando. Deus está movendo a mão dele em favor da sua vida. Foi no oculto. Diz que a segunda coisa dessa passagem, o Senhor falou, ungir-me-ás
a quem eu disser, eu te farei saber o que há de fazer, e os enviarás quem te disser. Deus, ele não vai falar tudo de uma vez, está no verso 3. Deus não vai fazer tudo de uma vez, falar tudo de uma vez. Deus não falou para Samuel, lá tem um moço chamado Davi, que ele não vai estar na casa. Não, diz aqui no texto. E eu te farei saber o que há de fazer. Andar por fé, isso você vai caminhando e Deus vai te direcionando. Você vai fazendo as coisas e Deus vai te direcionando. Você vai obrando as coisas e Deus vai trabalhando. E Deus vai realizando. E Deus vai cumprindo. Abraão saiu por fé. E a palavra diz em Hebreus que ele saiu sem saber para onde ia. Mas enquanto ele caminhava, Deus o estava guiando. Amém. Você pode não saber o que vai acontecer, mas Deus já está guiando a sua vida. Amém. Aonde você está, no local onde Deus te colocou, você pode talvez falar, mas eu não queria estar onde eu estou, não queria estar fazendo, mas foi Deus que colocou você. Deus está guiando a sua vida para o propósito que Ele tem. Somente siga em frente, somente obedeça, somente confie, porque o melhor de Deus você irá viver. Amém. Graças a Deus. E você vai ungir a quem eu disser. E aí Samuel foi, chegou lá, o povo tremendo, pergunta: é de paz a sua vinda? Verso 5 ele diz: é de paz. Vem sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, seus filhos, e convidou ao sacrifício. Santificar é trocar as vestes, tomar um banho, vestir de novo e participar lá do sacrifício. No verso 6 diz: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Os filhos de Jessé começaram a entrar na casa. É como um desfile de homens. É um pouco estranho, mas era um desfile de homens. Ficava na porta e falava assim: cara. Aí primeiro você vai lá. Certamente, entrou Eliabe, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olhou aquilo que era visível, aquilo que ele podia ver. Saul, quando foi escolhido, ele foi escolhido por aquilo que era visível. Diz o texto que do pescoço, do ombro para cima, ele se destacava sobre todo o povo. Então, quando Samuel olhou, já tinha um padrão. Falou: Deus escolheu aquela vez porque era um destaque no meio da multidão. Olhou o primeiro filho e falou: é o destaque, é a força da família, é o primogênito mais experiente, homem de guerra. Ele fala: é isso aí, é isso, está perante o Senhor. Deus escolheu esse, porque ele andava por vista. Cristão anda por fé e não por vista. Amém. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Não ande por aquilo que você vê. O que nós vemos é temporal, é passageiro e é mutável. Aquilo que Deus vê é atemporal, está fora do tempo. Amém. É imutável. Aleluia. E é permanente. Aquilo que Deus estava vendo não era o que Samuel estava vendo. Samuel via um rei poderoso em força, poderoso e destaque entre o povo. Deus estava procurando um coração. Aleluia. Quando as pessoas procuram ver o mais forte ou o melhor, Deus está procurando um bom coração. O pastor Hernandes Dias Lopes usa essa frase muito. Os homens procuram melhores estratégias. Deus procura os melhores homens. Estratégia pode ajudar, mas Deus não está procurando estratégia. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando você. Amém. Deus está procurando um coração quebrantado. Aleluia. Um coração não de um guerreiro, não de um rei, não de uma pessoa que se destaca. Um coração de alguém que serve, um coração de um pastor, um coração de uma pessoa devotada a Ele, um coração de uma pessoa que ama a Deus, que adora ao Senhor, que faz a vontade dEle. Diz o texto: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência,
nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Deus está olhando o nosso interior. Deus está olhando quem nós somos. As pessoas olham o que parecemos, Deus olha o que somos. Amém. Deus olha quem somos. Quem é você? Quem sou eu diante de Deus? Deus queria alguém com o coração diante dele. Deus falou, eu rejeitei ele, porque o Senhor, ele vê o coração, ele vê o interior. Ele vê a intenção. O Senhor não vê a voz. Não, eu tenho uma bela voz. Quantas pessoas nesse mundo têm bela voz? Cantam uma barbaridade. Mas Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando que você tenha a melhor voz, porque se Ele quisesse, Ele te dava. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu interior. Ele quer quem você é. Ele te conhece como você é. Não valorize tanto o exterior ao ponto do seu interior apodrecer. Valorize o seu interior. Valorize o seu interior diante de Deus. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais a Samuel, acabaram-se os mancebos. E aqui tem uma coisa, não fique preocupado se tem pessoas na sua frente. Se Deus te escolheu, você chega. Amém. Não fique preocupado se tem na fila para receber algo 10, 15 pessoas. Se Deus tem algo para você, você chega. Aleluia. Davi estava no pasto, os irmãos estavam dentro de casa. Deus falou, eu não escolhi nenhum dentro de casa, eu escolhi o que está no pasto, o último da fila. O último da fila Deus escolheu. E Deus falou, eu não vou mudar. Deus não falou, se ele não correr, ele perde a bênção. Não, nós vamos esperar, porque a escolha minha é dele. Você não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa para as coisas. Deus tem preparado o melhor. E você vai receber o melhor. Mas pessoas já passaram na minha frente. Eu estou com uma tal idade e outras pessoas já alcançaram. Eu ainda não alcancei. Mas Deus tem o melhor para você. Deus não te esqueceu. Mas Ele tem o tempo exato, a hora exata. E quando for o momento, não adianta outra pessoa tentar pular na sua frente, não consegue. Não adianta outro tentar roubar a bênção, não vai conseguir. Porque aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Amém. Aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida, o diabo não pode tirar, o mal não pode tirar, o desânimo não pode tirar, a tristeza não pode tirar. Deus prometeu, Deus é fiel, permanece, continua, porque a sua vez vai chegar, o Senhor vai te chamar. O Senhor vai fazer, irmão. Pode parecer que demora, pode parecer que você está esquecido pelo mundo, por assim dizer, esquecido pela família, mas não esquecido de Deus. Você é amparado por Deus. A sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A sua vida está nas mãos daquele que não falha, daquele que não erra, daquele que não muda. A sua vida está nas mãos de Deus. Confie em Deus, creia em Deus, espere em Deus. E aí ele diz, acabaram-se os
mancebos. Será que acabou os jovens? Será que acabou os jovens aqui na Vila Rica? Ou tem jovens aí? Amém. Eu Ciro e o Alex falaram, mas está com meio dúvida. Será que tem jovens aqui? Amém. Irmão, força! Será que tem jovens aqui? Amém! Deus usa jovens. Deus usa pessoas jovens, com espírito jovem, com corpo jovem também, mas com espírito jovem. Deus renova as forças daquele que não tem vigor, daquele que parece que já chegou ao fim. Não estou falando do pastor. Compadre. Daquele que parece que fala, não, eu já estou com a minha aposentadoria. Deus fala, agora eu vou começar a te usar. Eu vou derramar um bálsamo sobre a sua vida. É quando você pensa assim, mas agora é a impossibilidade, porque eu já fui todo o meu vigor, todas as minhas forças. Mas é o momento que Deus fala, agora que você está preparado, agora que eu vou te usar. Deus usa e renova pessoas. Amém. Quem aqui precisa ser usado, renovado por Deus. Amém. Então seja renovado por Deus nessa noite. Seja renovado pela palavra de Deus nessa noite. Amém. Caminha mais um pouco. Continua mais um pouco. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Não acabou, não, filho. E disse, ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Irmão, Deus usa os menores. Deus não quer usar grande. Não, eu sou muito grande. Meu nome é conhecer, eu sou grande. Deus usa o menor. A restauração de Deus começa pelos menores, para aqueles que não parecem ser, mas são aqueles que são diante de Deus. Pessoas que você fala, mas essa pessoa é o improvável dos improváveis, dos improváveis. Mas é aquela pessoa que Deus depositou graça abundante, poder abundante. Você fala, eu quero ser grande, mas Deus quer usar você. Que ele fala, mas você está do jeito que eu estou. Era o menor da família, era o menor de idade, mas Deus falou, é sobre ele. É sobre ele que eu vou fazer. É sobre ele que eu vou usar. E aí Samuel fala, envia e manda chamar, porque nós não vamos nos assentar em roda para comer. Sentar em roda em mesa era para comer. Então Deus fala, enquanto não chegar o meu escolhido, não vai ter o banquete, não vai ter a refeição. Enquanto Deus não te levar aonde Ele quer te levar, enquanto Ele não fizer aquilo que Ele tem que fazer, vai ter pessoas que vão ter que esperar, vão ter que aguardar. Por quê? Porque a resposta de Deus é que você está indo, está a caminho, porque Deus vai te levar. Ele vai te colocar em uma roda de honra, em uma roda de mostrar assim a glória dele. Aleluia. Sobre a sua vida. Davi estava esquecido, estava no pasto, não imaginava o que estava acontecendo, mas Deus estava trabalhando na casa dele. E ele, que tanto tempo ficou no pasto, agora era convidado de honra dentro da própria casa. Agora Deus estava chamando para sentar à mesa e comer do pão. Aleluia. Para pensar que todos nós já fomos pessoas que estavam longe de Deus, distantes, mas o Senhor agora compartilha uma mesa. Ele fala no Evangelho que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Eu e você estávamos longe, mas agora o Senhor nos chama para nos assentar à mesa. E Ele parte o pão, e Ele parte o alimento para cada um de nós. Aleluia. Continuando. Então mandou em busca dele e o trouxeram, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Deus falou: é esse aí, chegou. Pode no momento ter chegado atrasado, por assim dizer. Pode ter sido rejeitado, pode ter passado dificuldade, pode ser pastor de ovelhas, mas é Ele que eu escolhi. Pode derramar a unção sobre Ele, porque foi Ele que eu escolhi. Aleluia. Irmãos, nós somos escolhidos, como eu já falei, e o Senhor quer derramar unção sobre a sua vida nessa noite. O Senhor quer derramar unção sobre a minha vida nessa noite, sobre a nossa vida, sobre essa igreja. O Senhor quer derramar o bálsamo dele para curar feridas. O Senhor quer trazer refrigério sobre as nossas vidas. O Senhor quer derramar algo novo nas nossas vidas. Feche seus olhos. Diz o texto: então Samuel tomou o vaso e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém. Irmão, a unção vem. E quando a unção vem, o Espírito vem. O Espírito vem encher. E Ele vem transformar. E Ele vem restaurar. E Ele vem curar. E Ele vem batizar. E Ele vem operar. Nessa noite, seja cheio do Espírito